Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao CEAPcast, o podcast do CEAP Brasil. Eu sou Alexson Marcos, assessor de crédito, e estou aqui com a Lauana Castro. Tudo bem, Lauana? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Pois bem, hoje vamos falar sobre o ecossistema de vendas do CEAP Brasil, a fórmula para produzir mais e sobrar tempo. Como assim sobrar tempo nessa correria danada que a gente tem? Parece que 8 horas de trabalho por dia não dá conta de atender a essa demanda de assessor de crédito, de quem está na gestão, de quem está na monitoração, mas tem uma fórmula para dar certo. E o CEAP Brasil é um exemplo de que existe um caminho para seguir até chegar a excelentes resultados, a resultados extraordinários. E por falar em ecossistema de vendas, para o nosso espectador que está nos acompanhando nesse momento, o ecossistema de vendas do CEAP Brasil é o processo que vai desde a captação do cliente, a abordagem do cliente, fechando no pós-venda, que é o famoso acompanhamento depois que a transação comercial, depois que a negociação é feita. E por falar em tempo, é um princípio bíblico, gestão de tempo e produtividade é um princípio bíblico. Eclesiastes capítulo 1, o próprio Salomão escreveu que há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito definido para tudo que há debaixo do sol. Eu estou aqui com o Igor Borges, que trabalha na gestão de sucesso do cliente. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Alex, a Lauana. E estamos também aqui com a super Daiane Souza, que já passou por diversos setores da instituição. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo, Alex. Passamos aí por diversos setores contribuindo com o processo e ecossistema de vendas, né? E aí, já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para que todo mundo consiga entender, né? Então, assim, que ecossistema é esse, né? Então, assim, todos nós fazemos parte, toda a instituição, principalmente quem está na frente de vendas, do processo de vendas. E, né, como você bem pontuou, desde o processo de abordagem, né, qual o canal que esse cliente tá vindo, está nos conhecendo, até o processo ali de retenção. Então, acredito que eles vão se identificar muito, assim, e entender, né, qual o meu papel dentro desse ecossistema, quais as ferramentas que eu tenho, como que eu estou utilizando, né? Então, assim, são perguntas importantes para entender o nosso processo, o nosso fluxo, né, a nossa trilha aí com o cliente. Daiane e Igor, e como é que vocês descrevem gestão de tempo e produtividade, esses dois termos? Vamos começar pelas definições. Gestão do tempo está muito ligado à nossa gestão no dia a dia, né, de tarefas, elencar as prioridades. Então, se eu tenho um ecossistema de vendas, onde eu tenho processos, onde eu tenho ferramentas, então é interessante que eu entenda. Como tu falou, Daiane, são 8 horas, mas assim, são muitas demandas, né, dentro do processo, não só de venda, como de cobrança, por exemplo, que o assessor faz parte, né, Igor? Então, assim, parece desesperador. Eu acho que em algum momento ali, o assessor, caraca, principalmente para um novo colaborador. E agora? Ferrou. Né? Então, assim, é prospecção, é o lead que chega aqui do sucesso de cliente. Poxa, o meu cliente quer renovar. Então, assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer tudo com uma boa gestão, uma boa agenda de trabalho, seja online, seja no papel. O importante é que o dia a dia ali, principalmente, todo mundo precisa de agenda aí. Mas o assessor, com certeza, meu irmão, não pode faltar. Porque a rotina é dinâmica. Eu acredito que até vocês dois entendem muito disso, porque estão diretamente na ponta. Então, se não tiver uma boa agenda de trabalho, entender, elencar as prioridades, qual o cliente que eu vou visitar primeiro? Então, assim, qual o cliente que está mais precisando? Então, assim, entender ali qual cliente mais precisa de mim. Eu tenho uma cobrança que dá para fazer no final da tarde, questão de localização, como o assessor roda muito é importante. Eu vou cobrar um cliente ali no centro, aí depois eu vou vender outro aqui no bairro Vila Davi, por exemplo. Boa gestão do tempo. Cara, não tem uma prospecção para tu fazer lá, não tem uma indicação. Então, assim, organiza a agenda de trabalho que tu vai conseguir aproveitar muito mais o ecossistema, né, Igor? Com certeza. E aí, falando um pouco, né, contribuindo aí com a parte da produtividade e gestão de tempo, os dois precisam estar muito bem alinhados e andar lado a lado. Costumo dizer que a organização, ela contribui muito para isso. E o Igor entende de organização, né, gente? Tipo assim, eu vou ser humilde em falar que, tipo assim, é um ponto fraco meu, mas que, assim, Igor, ele é referência em organização, é metódico. Daiane, mas eu não sou organizada. E aí, lascou? Não, gente, dá para fazer uma gestão sem você ser
uma referência comigo, por exemplo. Né? Eu acho que o Igor consegue dar até umas dicas aí de como organizar o seu dia a dia. É porque não tem como produzir sem organização, né? Sim, Não sim. dá. Eu costumo dizer que, né, a organização ela é o facilitador para um todo. Se tu usa o tempo a teu favor de forma inteligente e estratégica, tu vai conseguir ter melhores entregas. E muito mais rápido. E né? muito mais rápido. Fica muito mais coerente ali para você e claro o que você precisa fazer ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês para garantir as suas entregas. Eu, por exemplo, quando trata-se de reuniões digitais, eu tenho meu calendário de agendas, né, ali organizado. Se é uma demanda que eu preciso entregar ao longo do dia, eu vou para o famoso caderninho. Então, eu elenco as minhas prioridades do dia e a gente sabe que ao longo do dia surgem outras prioridades que não estavam programadas. E a gente precisa ter essas brechas para poder conseguir reorganizar a sua agenda sem deixar de fazer as entregas do dia. Isso é legal, né, Laona? Porque se eu loto a minha agenda ali do dia e acontecer algum imprevisto, tô lascada. Vai ter coisa ali importante que eu não vou fazer. Aí tu imagina o assessor, que nem é o comum, né? Agora eu vou devolver a pergunta para eles, que eu sou dessas. Então, assim, assessor, gestor, que vocês estão muito mais ligados ali com o cliente, aí tu lotou tua agenda, ou então tu nem fez a agenda, cara, imagina aí. Aí o Igor pega, manda o leads, né? Catarine faz ali um ranking de indicação, vocês se assustam. Caraca, não vendi nada, vou já lhe pedir uma indicação. Tu não se programou para isso. Então, no final do dia, alguma coisa ali não vai ser feita. Será se não era importante? Então, assim, eu vejo que o nosso ecossistema de vendas, ele está totalmente ligado ali a uma boa gestão, uma boa agenda de trabalho. E se eu falo em ecossistema, eu falo em canal, eu falo em retenção de clientes, eu falo em abordagem. Tipo assim, o ecossistema ele é muito estruturado. Então você precisa usar isso a seu favor. E como é que a gente está usando isso, né? Nós, assessores, nós, gestores. Então, assim, a gente precisa olhar mais para o nosso ecossistema e aproveitar mais. Quantas indicações eu estou pedindo, né? Quantos PAP eu estou fazendo na rua? Quantos clientes eu estou indo me relacionar para reter ele? Então, assim, daí não está dando tempo. Será que não está dando tempo? Eu não estou me organizando bem. Nunca vai sobrar tempo, pô. Não vai. Vai sobrar tempo para ti, Alexandre? Tu vai fazer poxa, sobrou 2 horas aqui por dia, olha que legal. Não vai. Não sobra. Aí o lead vai chegar lá, né? Caraca, aí a Lauana vai ligar para o assessor de crédito desse, cara, tem 10 leads pendentes. Poxa, tá bom, vou já atender. Pô, e aí? O que tu tinha planejado para trás? Não cumpriu tua agenda? Como E aí, foi? o cliente que estava te esperando, tu vai poder sair, visitar o lead lá, que já está esfriando, tá gelado já. Sim. Aí tu vai deixar ele pedrar, virar gelo. Né? Então, assim, entenda como é importante uma boa gestão para tu aproveitar o ecossistema, pô. Para tu aproveitar e fazer uma visita com muito mais tranquilidade, com orientação muito mais completa, sair de lá pedindo uma indicação. Eu já vi, Laura, não sei se você já viu, o assessor perder negócio porque tá apressado, porque tá agoniado. Sem contar que hoje a gente tem também os recursos que o CEAP oferece, que já viraram programas mesmo, vieram de campanha, já viraram programas, né, como um amigo querido, mais uma forma de fortalecimento lá no campo com os assessores de crédito, que são o 13º empreendedor, é uma forma de você fidelizar. Você reter o seu cliente. E às vezes faz na pressa, tem assessor que não tá usando. Isso. Cara, agora vamos falar pra câmera, hein? Acorda. 13º empreendedor, reconhecimento de cliente é retenção, é mais cliente satisfeito. Então, assim, pô, daí, mas não tá dando tempo para fazer. Te organiza, gestão do tempo. Isso vai te dar fruto. O nosso problema, e aí tu pode falar até da tua vivência, que a gente quer as coisas para ontem. Nem sempre o PAP vai decidir, raramente, na verdade. Tu converte o quê? 5%, 3% de todos os PAP que tu faz no mês. O cara vai te render negócio a longo prazo. O lead nem sempre vai querer. Às vezes, quando ele manda aqui, se interessou, ficou curioso. E aí, às vezes, quando tu for falar, se for pensar mais um pouco, mas e aí, tu não vai tentar? Ou ele vai ficar cheio de crença. Esse lead aí que o sucesso mandou nem presta. Mora muito longe. Mora fora da cidade. Não é Ele nem não quer, meu. não. Ah, ele não quer. Nem é cliente. Aí fica cheio de crença limitante, perde negócio, a gente perde tempo e ainda afeta a experiência. Porque Sim, a experiência não é com só para quem certeza. está dentro de casa, não. Cliente que está lá no topo lá, querendo entrar, se tu
tem uma experiência negativa, é pro resto da vida, meu irmão. E ele vai falar mal de tu o resto da vida. Exatamente. Então, assim, é complexo. Então, não dá para subestimar o ecossistema. Pô, aproveita. Tem aí premiação, tem meta. Tu tá fazendo o quê? Sem contar que tudo gera venda, né? Hoje a agência tem mais uma forma de venda dentro da agência, que é o SEAP Orienta. Olha que forma gigantesca de você reunir pessoas em um só lugar ecossistema de e vender vendas. mais. E quem tá aproveitando lá? É uma briga, já foi briga para fazer um SEAP Orienta. Tá faltando tempo, Igor. Gente, novamente, não vai sobrar tempo. Se a gente não se programar, se a gente não entender que ali tem uma oportunidade. Primeiro, o SEAP Orienta. Orientar os nossos clientes. Né? Ter uma boa experiência de relacionamento. E onde é que isso vai impactar, Alex? Onde é que vai impactar, Lalana? Lá no empreendimento do cliente, vai impactar na nossa agência, no nosso aumento de clientes, Na fidelização do cliente. Na fidelização, na nossa E no retenção. bolso. E no nosso relacionamento, No final do dia, que é a melhor coisa. Então, assim, todo mundo ganha. E por que eu vou esperar tempo para fazer? Todo dia. Ontem a gente teve uma palestra muito legal com o Rafael Medeiros, que ele fala, todo dia a gente recebe um banco de 24 horas. Em relação ao nosso trabalho, todo dia nós recebemos 8 horas. E aí, tu vai usar a teu favor ou tu vai usar contra? Ou tu vai usar... Né? Quantas fichas caem? E falando de ecossistema, Daiane, mas eu ainda não entendi. Cara, tu faz parte do ecossistema. Tu é o nosso principal personagem. Hoje, apesar da gente já ter muitos canais, 90% da nossa operação, o principal canal é o assessor de crédito. Passa pelo assessor de crédito. Passa pelo assessor de crédito. A visita presencial. A visita presencial. Para renovar, tu vai ter que ligar para o cliente e assinar. Então, a nossa principal a nossa ferramenta mais forte é o assessor de crédito. Assessor de crédito. Então, cara, te liga. Não precisa... Eu, novamente, vou bater muito nessa tecla. Não precisa escolher. Né? Então, assim, é legal que o Igor também explique. Hoje a gente está em processo de implementação de vendas 4.0, que já avançou pra caramba, né, Igor? Mas a gente ainda tem limitações por o assessor achar que precisa escolher. Isso é uma das poucas coisas na vida que ele não precisa escolher. Certo, Daiane. E aí dentro desse nosso ecossistema de vendas, né, os assessores de crédito, tanto a gestão quanto os auxiliares, eles têm muitas ferramentas disponíveis para eles trabalharem a retenção, a fidelização, a entrada de novos clientes, né? E tu poderia falar desse leque que o SEAP tem dentro do ecossistema de vendas de forma de disponibilizar para os assessores, forma deles trazerem mais clientes, reter, né? A gente tem a renovação automática, né? E uma série de outras coisas. Ó, se tratando de atração de clientes, a gente tem um PAP, né? Então, assim, eu costumo dizer que o PAP ele é muito importante, o porta a porta, para você conhecer ali clientes potenciais e você gerar ali, plantar para colher depois. A gente já falou que raramente o PAP, ele, tipo assim, você vai fazendo, poxa, eu tô precisando de clientes esse mês, vou ali fazer um PAP. Pô, você tem que fazer mês passado para ter uma expectativa de colher esse mês. Né? Tem estudos que apontam que o cliente ele decide comprar após o 7º contato. Né? Então, assim, insiste nesse PAP. E detalhe, não vai lá e não volta nunca mais não, tá? Pô, eu fui o cliente não quis. Vai lá mais umas 7 vezinhas. Insistência mesmo. Insistência, né? Então, assim, vai ter cliente que tu vai lá, nem precisa mais tu falar, tu já tá ali umas 10 vezes no mês. Só de lhe olhar. Não, passei aqui só pra ver o senhor mesmo, as vendas tá Lá em Barra do legais. Corda, a gente costuma chamar isso de prospecção visual, porque às vezes você Só já passa. ofereceu, assim, muita coisa pro Não cliente. tem mais nem o que falar, né? Isso. Poxa. Gente, vamos ali fazer uma prospecção visual. Olha que legal, viu, Igor? Eu O novo gostei. conceito. Muito bom, essa, muito bom. Agora eu vou voltar de Muito novo. bom. Lá, mano, prospecção visual, passa lá para que o cara lembre de ti. Sim, passa lá, dá um bom dia, avisa que o SEAP tá com linhas de crédito disponível e que se nesse momento ele não quiser retirar o crédito conosco, ele pode indicar um amigo querido dele, ele pode indicar um amigo empreendedor, pode indicar um familiar. Pode participar do SEAP Pode Orienta. participar do SEAP Orienta. Nem sempre você vai fechar negócio de primeira no PAP, mas quantas oportunidades a gente tem? Se eu tenho interesse em participar do SEAP Orienta, a gente quer lhe conectar com outros empreendedores de ramos como o seu, que pode agregar com experiência, ou de outros ramos, que pode virar um parceiro, um cliente, pode indicar alguém para o senhor. Então, assim, não vai dar para ir.
se eu acho que tem algum cliente, algum colega seu que tem interesse, que precisa da nossa solução, então, assim, a nossa pressa, a nossa ansiedade para fazer negócio acaba nos atrapalhando em utilizar um ecossistema robusto, porque hoje a gente é referência em ecossistema, né? A gente tem, tipo assim, tecnologias que foram implementadas, a gente tem setores que foram implementados como sucesso de cliente para apoiar. E, às vezes, a gente não está usando isso a nosso favor no dia a dia, né? Então, respondendo a tua pergunta em relação ao leque que a gente tem o PAP, a gente tem, o Igor falou disso no início, né, Igor? Sobre o tráfego pago, a gente tem a indicação, né? Tudo isso para atrair novos clientes. E aí, para reter, a gente tem CEAP Orienta, a gente tem 13º empreendedor, que é a orientação em loco, a gente tem também renovação automática. O próprio refinanciamento. Né? O refinanciamento faz sim, parte do ecossistema, Uhum. porque o cliente paga ali uma parcela antes do vencimento, é uma forma de tu fidelizar e antecipar ali, né, a solução para ele. Então, assim, a gente tem também o resgate automático. Isso né, facilitou muito a vida do assessor de crédito e facilitou muito o acesso do cliente O acesso ao do cliente ao crédito, o resgate crédito. Ele automático. já tem ali uma perspectiva de quanto ele pode tirar, um processo mais rápido, fácil. E a pergunta que fica é: a gente está usando esse ecossistema a nosso favor? Você tem consciência do que tem na sua mão de ferramenta? Né, dos diferenciais? Cashback faz parte do nosso ecossistema. Né? Então, assim, tudo que envolve estratégia e processo é ecossistema de vendas. Né? Então, E pegando aí um pouco do gancho do que a Daiane falou, né? Hoje, quando a gente falando aí do lead propriamente dito, principalmente o lead digital, hoje, historicamente, a média de dias que a gente está levando para poder fazer a liberação desse cliente é uma média de 22 dias. Mas será se realmente eu precisava ter esses 22 dias para fazer a liberação? A gente sabe que o cliente do PAP ele é um pouco mais propenso a ser um pouco mais demorado, tendo em vista que você está pegando ali o cliente, vamos dizer, de surpresa, na apresentação, né, na demonstração do que é o CEAP e o que o CEAP pode impactar ali na vida desse empreendedor. Mas quando a gente vem aí para o processo nosso de venda do CEAP, que é algo inovador dentro da instituição, que a gente já vem aí galgando há alguns anos, mas a gente já está partindo para o 7º mês, né, com resultados incríveis. É um cliente que já está vindo procurar o CEAP. já conhece, né? Já conheço o CEAP aqui. Minimamente está curioso. Minimamente está curioso, né? Já pesquisou sobre o que é o CEAP, porque a maioria desses clientes vem através das redes sociais, então ele já olhou, fiquei interessado. Quero saber o que é isso. Quero saber o que é isso. Faço uma simulação. Então, será se realmente a gente precisava ter essa linha de tempo de 22 dias? Será que a gente não poderia estreitar ela, reduzir ela? Eu acho que aí eu volto para a organização. Tendo uma agenda muito bem organizada, definida, metas claras, você consegue ter excelentes resultados. Hoje, a conversão do meu lead, ela acaba sendo maior do que a conversão do meu PAP. Hoje, o lead ele pode gerar uma conversão minimamente, ao longo desses 6 meses, a gente já chegou ali a 12%. Sem contar que o lead é uma forma de o cliente dizer: ei, eu tô aqui, eu quero, vem. Quer ver né? como é impactante? Faz um PAP, ou então um cliente que tu conhece te liga, né? Diz assim: Alex, passa aqui em casa. E aí você passa 22 dias para ir lá. Aí complica. Sem E falar aí, que isso o é muito forte. O próprio aplicativo do CEAP Brasil, ele já sinaliza quando chega um lead. Sinaliza na mesma hora. Parte do ecossistema. É uma notificação, sim. Teu celular aqui, e-mail, Lawane. chega por e-mail, chega no e-mail da auxiliar de crédito, chega no aplicativo Tá. do assessor, não tem como fugir. Não tem como Não fugir. tem. Então, assim, abre o celular, ele sinaliza, tá lá, tchup, chegou um cliente para ti. E aí, imagina aí que tu precisa ir para uma viagem, tu pede o Uber, e o Uber finge que não tiver. Quantas fichas caem aí, assessor de crédito? Ele vai ficar te esperando quanto tempo? E é importante também o assessor entender que não é 22... Daiane, todo cliente que vocês mandam tá passando 22 dias. Não, é a média. É a média. Tem clientes que é muito mais rápido, tem clientes que é por interação. O importante é que da nossa parte, a gente faça o nosso melhor. Porque não faz sentido o cliente ficar aguardando. Até porque, graças a Deus, a gente está muito bem, está escalando. Mas faz sentido a gente ignorar cliente? Você Vai dar faz isso no seu dia a dia?
Não faz. Então, assim, mas quando você não atende o cliente, quando você marca e não vai, quando você deixa o lead aguardando lá, esfriando, você está ignorando o teu sucesso, Aham. né? E às vezes a demora dessa média de 22 dias, eu falo por mim, na minha experiência, depende muito de que tipo de cliente chega para nós. Sim. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava com um cliente que veio pelo lead, mas ele não tinha condições de tirar um crédito individual empreendedor. Então, eu já redirecionei para o grupo, fiz a visita, entrou o feriadão. Perfeito. Então tem Esses casos específicos, né? tem Sim, esses. às vezes o cliente que chega até nós, ele não tem condições de tirar um individual empreendedor. Às vezes é um cliente Precisa remanejar. que não veio de um ciclo muito bom. Às vezes é um cliente novo, ou então remaneja por algum outro produto. Para um outro produto, com mais E- segurança. Uhum. Além de trazer a segurança, acaba agregando e trazendo novos clientes através desse lead. Perfeitamente. Uma pessoa traz 2, 3. Que é uma estratégia, Uma estratégia muito forte. Sim. Né? Tipo assim, o cliente ele se interessou, eu prospectei. Então, assim, quando eu consigo fazer num grupo, numa dupla, eu consigo fazer com que esse cliente trabalhe para mim voluntariamente. Você vai conseguir um produto ali, uma taxa muito melhor, né? E vai agregar mais clientes. Então, assim, é muito forte. É, porque nessa questão, principalmente do grupo, você só faz uma venda. Quem vai fazer as outras vendas é o teu cliente. Então, tu ganha tempo para vender para mais pessoas. Se tu vendeu para um e ele fechar um grupo de mais 4 pessoas, tu vai ter aí uma venda e uma conversão de 5 clientes. 4 operações aí através de uma prospecção ou de um lead que chegou. Então, assim, é estratégia. Então, assim, cara, a gente precisa usar mais. Tem a categorização de cliente, que é uma estratégia fortíssima de fidelização. Quanto a gente está usando isso no nosso dia a dia, né? Então, assim, o cliente que é categorizado ali, ele recebe quando ele entra na casa ali um caminho. Cara, continua comigo que tu vai ter o melhor da gente. O melhor atendimento, a melhor taxa, melhores projetos. Né? A gente tem agora que foi entregue na Cocais 88 fachadas. E isso faz parte de um ecossistema de o quê? De reconhecimento. É o pós-venda, né? Está Pós-venda. dentro do ecossistema. Liga, pega um cliente desse, pergunta quanto que ele está satisfeito. Né? Mas aí eu pergunto para vocês, a gente está usando isso a nosso favor? Né? Então, assim, isso é autoridade, é experiência. Então, assim, a gente precisa usar mais o nosso ecossistema. A gente tem uma banca humanizada. Então, a gente tem diferenciais competitivos que ninguém tem no mercado. Só nós, só você, assessor de crédito. Então, assim, usa. Não escolhe, não. Usa todas as ferramentas. E aí a gente volta pro que a gente iniciou o tema. Dani, mas não dá tempo. Uma boa gestão, uma boa agenda de trabalho, prioriza, que vai dar certo. No final do dia, no final do mês, tu vai estar lá, cliente satisfeito, vai ser leve porque tu fez uma boa gestão ali do que tinha para tu utilizar e tu vai bater tua meta e vai ganhar aquela premiação, que de premiação vocês dois entendem, né? Muito bem. No final do mês, quando há essa gestão de tempo, no final do mês não há uma sobrecarga, né? Consegue antecipar o que tem que antecipar de atividades. No final do mês está focado em alguma outra coisa. Cobrança, por exemplo. E não chega no final do dia, aquela sensação, poxa, eu corri tanto, mas estou com a sensação que eu não fiz nada. Uma agenda bem definida, ela vai te ajudar a fazer com que você consiga fazer as suas entregas. E aí, quando a gente fala do nosso ecossistema, cada um tem um papel fundamental dentro da sua zona ali de referência em conhecimento. O papel principal da figura do comercial, do assessor. E lembre-se que a gente tem as áreas de apoio que estão aqui para apoiar vocês a fecharem e garantirem excelentes negócios. Então, usem e abusem no bom sentido né, das áreas de apoio. É importante no bom sentido das áreas de apoio, porque se todos fizerem ali seu papel, a gente vai conseguir ter resultados que estamos aí caminhando para isso, sobrenaturais, agora em 2025. Ô, Igor, você falou em agenda. O CEAP é um sucesso extraordinário. Os resultados que a gente tem observado, resultados extraordinários em captação de cliente, em expansão, crescimento, tratamento com o cliente interno, que são os colaboradores. Quais são os pilares da gestão de tempo dentro da instituição CEAP Brasil? Puxando um pouco aí para minha rotina, né? Como eu já falei anteriormente,
eu sigo muito o caminho da organização, ser estratégico na minha tomada de ação para garantir, pô, se eu seguir por esse caminho, eu vou conseguir fazer minha entrega mais rápida, com eficiência. Se eu seguir por esse caminho aqui, será que não vai ser mais demorado e pode fragilizar a minha entrega? Então, assim, precisa ter um pensamento crítico e ser muito organizado, né, e estratégico. Né? A gente sabe que tem o papel dos gestores aí para dar esse suporte para os auxiliares, os assessores, mas o assessor ele também tem essa autonomia, que é um diferencial hoje que o CEAP Brasil dá para todos os colaboradores. Monte sua estratégia, tem um espaço e o palco para você ali brilhar dentro da instituição. Uma coisa que eu sempre ouvi, você é o gestor da sua carteira. O assessor de crédito é o gestor da sua carteira e o CEAP dá muita liberdade em relação a isso. Para que ele consiga, né, usar da melhor forma as estratégias que ele tem a favor dele, as ferramentas, né, os setores. A gente é uma instituição muito completa. Então, ali a gente tem um setor de TI que disponibiliza a melhor tecnologia. A gente tem um gestor de produtos tecnológicos, né, que traz ali uma interface inteligente, rápida, usual. Pô, há 2 anos atrás, como que a gente imaginava que um lead ou um resgate automático aprovado ia chegar no teu aplicativo? Pensado. Né? Imagina aí, Alex, tinha isso. A gente precisava imprimir uma lead. Não que hoje a gente não imprima, mas imprimir ali, tu ia caçar, tu ia ver o histórico. Hoje tu já sabe o valor que tem aprovado para ele. Sim. E Então, isso é uma grande inovação do CEAP através do CEAP Bank, né? Que vai ter reformulações. Que faz parte do nosso ecossistema ali, E a gente vai receber cliente dentro do CEAP Bank. Hoje em dia, os próprios clientes já conseguem acompanhar a proposta de crédito deles. Já liga ali, já surpreende vocês, Como né? ele tá avaliado. Às vezes Já o dia- tem um pré-aprovado aqui, eu quero solicitar. Não, cliente, ela imagina você só agoniadão lá, com um monte de coisa pra fazer o cliente ligar. Eu vi aqui que tá pendente ainda. Eu vi aqui que tá aprovado. E aí, meu filho? Então, assim, olha o ecossistema te ajudando. Pô. O cliente consegue assinar pelo CEAP Bank, né? Tá em processo ainda de melhorias, mas é uma baita ferramenta de segurança. Então, às vezes, a gente olha para o ecossistema, não entende a oportunidade, às vezes vê como fricção e não vê os diferenciais, né? Então, resgate automático, eu vou... Não, vou mandar normal mesmo, porque vai que aprova mais. Pô, tu já tem um valor ali, chega e bota em cima da mesa. Ei, Lauana, tem aqui tantos mil aprovado para ti. A senhora quer? Se a senhora quiser, eu ligo lá e minha gestora ainda fala que a gestora vai te ajudar para ele ficar ainda mais grato ainda, o cliente. Então, assim, isso gera oportunidade, isso gera rapidez no teu processo. Então, assim, não dá para escolher. Tem muita coisa legal para usar. E hoje a gente, falando aí de inovação, o CEAP ele vem seguindo as tendências de mercado no que tange inovação. Algo que foi introduzido hoje dentro do CEAP e que ainda não foi despertado assim, para muitos, é que hoje a gente já tem dentro do CEAP uma própria inteligência artificial. Mas onde digo que eu nunca vi o nosso chatbot. Hoje, quando um cliente ele vai fazer uma simulação, por exemplo, que ele entra pelo canal ali do WhatsApp oficial do CEAP Brasil, ele é atendido por uma inteligência artificial, que é o nosso chatbot do CEAP Brasil. Então, ali ele já é uma forma de automação e garantir que aquele lead que vai chegar para o meu time fazer a pré-qualificação, ele já tenha uma pré-qualificação ali do que o cliente está querendo e qual a oportunidade que aquele cliente está querendo da nossa instituição. Então, aonde que se imaginava que chegaríamos nesse nível de tecnologia, de inovação dentro da instituição? São 36 anos de muito aprendizado e seguindo as tendências que o mercado está seguindo. Perfeito. É importante também destacar que a gente é pioneiro em microcrédito, né, Alex? Então, assim, quem entende, quem começou a fazer foi a gente no Brasil. Então, assim, se empodere disso. E aí tu olha para 36 anos de história, né? Então, assim, a concorrência não tem o que a gente tem. Um ecossistema muito robusto, né? Então a gente precisa tomar muito mais consciência das ferramentas que a gente tem na mão e utilizar de forma estratégica, né? Então, assim, olha para a tua renovação, né? Dani, mas qual é o ecossistema? Dentro do ecossistema, o que eu tenho para fortalecer isso? Renovação automática, desconto, pontualidade, tudo isso faz parte da estratégia. Teu cliente, um mês antes de vencer, está lá a proposta na preparação, tu já pode dizer para ele quanto que tem. Dona Daiane, seu crédito está aqui, está aprovado, eu só preciso assinar com a senhora. Olha que loucura, chega a ser loucura isso, porque assim,
quando a gente para observar o ecossistema, a gente está muito à frente do nosso tempo, como dizem por aí. Sim, Justamente sim. por isso que assim a gente fala, né? Muitas pessoas dizem e comentam sobre o MPO. Nós fazemos diferente. É um microcrédito produtivo e orientado. Porque muitas pessoas confundem isso e, de fato, a gente faz esse MPO na porta do cliente, na atividade do cliente, e o 13º empreendedor SEAP Orienta são provas desse microcrédito produtivo e orientado. E é o de nosso fato, diferencial hoje, né, ele perante o acontece. mercado. Olha o diferencial. O Alexson sai da casa dele ou então de outro cliente lá. Dona Laona, eu vim aqui hoje só lhe ajudar. O que eu posso fazer para a senhora vender mais? Cara, isso é muito bonito. E isso é estratégia. Não é... E detalhe, tá, Laona? Trazendo para o nosso negócio interno, voltado para a venda, é bonito, é por missão e é para fazer negócio. Então, não saia... Assessor de crédito, vou falar isso para ti. Não saia do seu cliente, da sua orientação, sem fazer negócio. Pode ser que naquele dia não feche, mas o cliente vai ficar lendo, poxa, ele veio aqui me orientar, ele veio me ajudar. Então, assim, vou indicar ali 3 clientes para ele. O cliente já indica gratuitamente, assim. Tipo assim, quando ele lembra, ele já indica. Então, fortaleça essa relação para ele te indicar ainda. Lembra que a gente viu na palestra? A gente não vai acordar num belo dia... Poxa, eu vou indicar 3 clientes hoje pro Alisson. Cara, lembra ele. Eu vim aqui lhe orientar e tal. Ajuda o cara lá, que isso a gente já faz. A gente presta mensalmente mais de 800 orientações que a gente não está indo lá para conceder. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, quantos já fizeram negócio através disso, de forma inconsciente e involuntária? Depois o cliente te liga, Alexson, eu quero antecipar meu crédito. Ou então ele conhece alguém que precisa. Pô, vou ligar para o Alexson, ele estava aqui me orientando. Então, assim, o negócio ele começa a ser genuíno, ele começa a ser natural. Sim, uma gratidão motivada então, assim, naturalmente. Aproveitem, faça por missão. Né? Então, assim, a gente tem um ecossistema muito estratégico, né? E com muito propósito. Tudo tem um porquê. Então, não foi colocado ali só para preencher a tua agenda. Né? Tem um propósito naquilo. Dá para fazer por missão e dá para fazer negócio. Dá para tu ganhar uma baita premiação no final do mês. Pedindo indicação, renovando teu cliente no prazo, usando a renovação automática como diferencial, usando o desconto pontualidade, atendendo os leads com o menor tempo possível que tu precisa, porque não deixa ele lá, pelo amor de Deus, ele vai sair falando mal de tu e do SEAP todinho. Né? Então, assim... É ecossistema, é tecnologia. Olha para o teu mobile e olha lá os clientes que estão te aguardando, estão em fila de espera. Né? Não seja o Uber que cancela a viagem, pelo amor de Deus. Isso é chato pra caramba. Vocês já andaram aqui em Uber que cancela, né? Sim. Poxa, tô esperando ali, E querendo como? jantar. O Igor que entende, hoje, né, eu. Então, assim, não vou... Aí, não, o pior é quando, tipo assim, chega e cancela. Imagina que o lead chegou ali... Não dá, tal. Que acontece isso, né? Vocês não recebem todos os leads que chegam. Pô, é qualificado. A gente já teve processo anterior que chegava tudo. que a gente mandava tudo. E aí reclamava para, poxa, que certíssimo. Daiane, vocês estão mandando muito, mas desqualificado. Hoje a gente já tem um processo de pré-qualificação, de pré-venda. Passa pelo IO, passa pelo auxiliar lá da tua agência. E aí quando chega em ti... Né? E tu acha que não vale a pena, mas nem sempre fecha. E tu fecha com todo o PAP? Tu fecha com toda a renovação? É um filtro. É um filtro. dos filtros. Vai filtrando, E vai filtrando. É assim, de todos os clientes que chegam hoje fazendo simulação, um pouco mais de 30% ele passa na pré-qualificação e a gente envia para a próxima etapa, que também é fundamental, que é o pré-vendas. É um 30%, filtro, né? 30% passa, hoje a gente 70 envia. fica, né? 70% fica. E tá tudo bem. Sim. Cancelou a viagem no início do percurso. Tipo assim, cara, não dá para te atender, eu tenho outra viagem ali, ou então procura outro carro, esse carro não é para ti. Agora tu imagina, tu esperar um tempão ali, querendo ir jantar, querendo encontrar o amor da tua vida que talvez tá te esperando. Não, 10 minutos depois, 5, 2 dias depois, pô, não dá, você mora muito longe. Ou então não dá, você não cabe dentro do meu carro. Pô, imagina a frustração desse cara. Sim. Mas o cliente parou de interagir. Tudo bem, você tentou. Cancela, declina. Imagina o motorista chegar e você não tá lá. A culpa é sua? É do motorista, pô. Então deixa que a culpa seja do nosso cliente, não seja nossa. Bora fazer nossa parte, né? Até porque todo mundo tá precisando de cliente, né?
Todo mundo. Então, aproveita o ecossistema. E existe algum fator que pode influenciar a produtividade e o ecossistema de vendas do SEAP? Seja externo, seja interno. Algum fator que pode Prejudicar ou influenciar, afetar o ecossistema de vendas? Sim, em determinados locais, a própria sazonalidade, e eu costumo falar que a gente também tem que aproveitar ali o aprendizado, né, daqueles possíveis empecilhos para nos fortalecer e, principalmente, a gente chegar a tomar melhores decisões para que a gente acabe não perdendo nenhum cliente. Então, por exemplo, quando a gente fala de sazonalidade, é um período chuvoso, por exemplo, mas para a loja de confecção vai impactar? Ela todo mês, todo dia não vai continuar vendendo roupa? Para um comércio, ele não vai continuar vendendo ali o arroz, o feijão, por exemplo? Sim. Então, a gente precisa ser estratégico trazendo para esses fatores externos, a sazonalidade. Mas então, o que eu posso ali focar naquele período de sazonalidade, que é um mercado que continua girando? A distância. Hoje é um diferencial que a gente tem, por mais que a gente não tenha um assessor alocado numa determinada cidade, mas ele atende outras cidades próximas. É um diferencial que a gente tem. É distante, às vezes o cliente tem que se deslocar lá para a cidade, para a sede, né, como a gente costuma falar. E a gente pode ir lá onde esse cliente, facilitar a vida desse cliente. Então, assim, a gente tem fatores externos que impactam muito, principalmente os nossos concorrentes, e a gente usa isso hoje ao nosso favor. E é mais um dos diferenciais que o SEAP hoje tem a oferecer. É isso mesmo. Sem E a gente contar tem fatores que internos também, né? Tem, e nessa questão do fator externo, que pode influenciar, mas que o SEAP já prevê isso e já trabalha, são os nossos assessores itinerantes, né? Sim. Eles não estão locados residencialmente no local da agência, mas eles moram em outra cidade que realiza o Sim. atendimento. Então, isso já é uma forma que o SEAP prevê de não deixar o nosso cliente desassistido, fazendo com que esse atendimento seja até de uma forma mais rápida para o cliente. Perfeito. A Lawana tocou num ponto importante, a gente está quase estourando o nosso tempo, né? Mas caminhando aqui para as finalizações, que o principal diferencial do nosso ecossistema hoje, aí eu vou voltar de novo, né? Eu não estou babando o assessor não, tá, gente? É porque realmente o cara é importante. É o assessor de crédito, é o atendimento personalizado. Então, imagina, o cliente não precisa sair da casa dele nem para assinar o mostrar contrato. interesse, Nem pra assinar o contrato. não precisa sair para assinar contrato. Tudo é feito no conforto e na necessidade do empreendimento dele. Então, assim, olha a baita estratégia que tu tem, o diferencial que tu tem, que às vezes tu não tá lembrando de falar pro cliente. Daiane, mas o cliente tá vendo que eu tô indo lá, ele sabe que isso é bom para ele. Sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Então, assim, relembra o cliente o quanto ele é importante. Cara, olha, eu vim aqui, não precisa o senhor ir lá para assinar contrato, não precisa para entregar a documentação, não precisa eu imprimir o contrato para o senhor assinar. Se o senhor precisar viajar, eu envio o contrato. Cara, baita estratégia. Muita comodidade. Comodidade. Sim. Tipo assim, eu entendo. Tipo assim, eu entendo que o seu empreendedor, que o seu dia é corrido. Então, assim, eu venho aqui lhe servir. Cara, usa isso. É muito importante que a gente esteja lembrando o cliente o quanto ele é importante para a gente. E falando de SEAP Brasil, o quanto que a gente quer fortalecer ele, a família e o negócio dele. Né? Então, assim, não percam a oportunidade. Assim. Se eu fosse finalizar agora, que já vamos finalizar, tipo assim, usem o ecossistema, tenham consciência. Daiane, mas não está tão bom, não. Acho que precisa melhorar um monte de coisa em leads, na campanha de indicação... Né? Então, assim, mas assim, faça o teu melhor nas condições que tu tem. E dá o feedback, a gente vai implementando, vai melhorando, mas não espera estar perfeito para começar, para usar, para fazer negócio e para escalar, né? Faz uma boa agenda, usa o ecossistema que vai dar certo. No final do mês tu me conta aí quanto tu ganhou de premiação. Igor, teria alguma coisa a acrescentar? Uma informação adicional? Né, assim, fortalecer a própria figura do assessor, que como a gente já citou muito aqui, né, o assessor, ele é e continua sendo a peça fundamental
né, é o nosso, como podemos dizer, nosso portão de entrada aí para chegar no nosso cliente. Por mais que esse cliente venha, como a gente já falou, das estratégias de mídias digitais, mas o assessor, ele é inserido e vai continuar sendo inserido nesse processo. Então, o modo que você presta esse atendimento para o cliente, como a gente ouviu ontem, um sorriso na voz, estou ligando, mas a gente consegue sentir lá do outro lado como é que está a energia daquele assessor que está fazendo a ligação. Então, a forma como você atende, o que você fala e como você conduz, ele vai impactar. Porque hoje tudo pode gerar venda. Se eu vou fazer um 13º empreendedor, eu posso pedir indicação. Se eu tenho com lead, eu posso formar um grupo e ainda pedir indicação para cada membro desse grupo. Se eu vou fazer uma visita numa cidade distante, eu posso ter outros clientes a mais naquela cidade. Então, assim, hoje tudo a gente pode ser utilizado da forma inteligente, né? A gente pode utilizar ao nosso favor e vai impactar na tua gestão de tempo. Porque se tu fosse perder, por exemplo, um maior tempo para visitar um local maior, mas se tu já sai com uma agenda, a tua meta definida ali, hoje eu vou para essa localidade aqui, eu tenho tais clientes que eu já vou fazer a visita para ele, não esquece de mim, estou aqui para te ajudar, para te apoiar no teu empreendimento, posso pedir indicações e sair dali com o meu dia ou já a meta engatilhada da semana. Importante bater a meta do dia, tá, gente? Aqui tá de olho. É isso, né, gente? A gente tá agora encerrando. Prazerzão estar com A vocês. gente só queria agradecer a participação de vocês e por conhecer todo esse ecossistema de venda do CEAP, né? E vamos trabalhar ele e fortalecer cada vez mais. E que venham mais venda, mais estratégia, mais CEAPcast, né? Sim. Exatamente. Obrigado, Lauana. Obrigado, Daiane. Obrigado, Igor. Você que acompanha a gente, muito obrigado pela audiência. Se você puder acompanhar as nossas redes sociais, acompanhe as redes sociais do CEAP Brasil no Instagram. Se inscreva em nosso CEAPcast aqui no YouTube. E lembre-se sempre, o tempo é um fator, é um elemento comum a todos. O relógio não é o seu inimigo, o relógio é o seu grande aliado. Então, foco nas vendas, aproveite o tempo porque ele é o seu grande aliado. Obrigado. Show de Isso bola. aí. Tá bom.